Nós vamos hoje a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 13. Nós falamos nos últimos 2 domingos um assunto que nós vamos tentar concluir hoje. Vamos ler primeiramente o texto, vamos nos inteirar dele. 1 Coríntios 10, 1 ao 13. Os irmãos que quiserem acompanhar no telão, a gente faz a leitura na mesma versão. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, como com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Aí a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto, está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pela mordidura das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Amém? Irmãos, eu queria que você ficasse atento, para você não perder o fim da meada. O que é o fim da meada? É a conclusão. Vamos tentar. Há 15 dias atrás eu falei a respeito que o filho menor não pode ter a herança, porque ele não é capaz de receber. E isso Paulo nos diz a respeito de ser um crente, um cristão imaturo, menino, como ele trata, ou carnal, que é a mesma coisa. E por ele ter essas características de pessoas inexperientes, insuficientes para receber aquilo que Deus tem, Deus então priva ele destas coisas. Então ele é menino. E menino tem que viver como menino. Diz para os irmãos que é ridículo quando uma pessoa é grande e ainda é menino. Feio demais. E na semana passada nós falamos que esse transporte, essa passagem de menino para adulto, que vem a adolescência, onde fizemos o que na adolescência? As maiores bobagens. Por que nós fizemos muita bobagem na adolescência? Porque achamos que já sabia ser adulto. Foi só por isso. Achamos que já dava conta, era tão gostoso, era tão bom crescer, era tão bom sair de menino que achamos que era adulto. Aí quando nós chegamos adulto, epa, pisei na bola lá atrás, dei umas escorregadas. E você vai perceber que é natural do adolescente fazer coisas que estão fora da realidade dos adultos e eles estão empolgados para fazer aquilo. Então, para ser adulto, para sair de criança, esqueça adolescente, para ser adulto, você tem que primeiro ser uma coisa. Primeiro você tem que fazer uma coisa. Hoje eu vim com o Bruce
e ele, no carro, ele diz: vovô, eu vou ser um adulto. Ele sabe que precisa ser um adulto. Toda criança quer ser um adulto. E ele tem se você chamar ele de nenê, ele fica bravo. Não, nenê não, nenê é Sofia, porque eu não sou mais nenê. E a ideia dessa criança, de todas, é crescer. A primeira coisa que precisa espiritualmente é entender que você precisa crescer, precisa ficar maduro, precisa, sair daquela fase de criança. Não que criança não seja engraçado e bom e agradável, é maravilhoso. Um detalhe: quando a criança erra tentando fazer alguma coisa, a gente faz o quê? Ri. Engraçado. E não é uma risada de deboche, é uma risada engraçada. Mas quando o adulto erra diante de uma coisa fácil, o nosso sorriso não é de engraçado, é de desprezo e deboche. Por quê? Fazendo coisa que não é mais de criança. Você é adulto agora, para com essas coisas de criança, para com essa meninice. Então, nós temos que entender que Deus não vai dar às crianças, que as crianças precisam ser adultos para alcançar o que é de Deus. E na semana passada nós mostramos que isso parte da nossa mente. Se a nossa mente não adquirir isso, se uma criança for criança e gostar de ser criança e querer ser criança e nunca ter a ideia de ser adulto, ela vai continuar criança. Mas é natural que essa criança desperta o interesse de ser adulto, porque ser adulto é uma coisa boa para as crianças. As crianças querem ser adulto. Por isso que ele falou hoje comigo: vovô, eu vou ser um adulto. Toda criança quer ser um adulto. Diz aí, toda criança quer ser um adulto. Fala aí, vamos fazer uma cópia. Até porque depois que cresce, continuar criança fica feio, ridículo. Pede certas coisas que todo mundo ignora. Faz certas coisas que não dá. Não dá para ser adulto e querer ser criança. Então, essa ideia de ser criança, nós temos que entender que é necessário crescermos. E agora, por que é necessário crescer? A criança, ela quer ser adulto porque ela enxerga no adulto o quê? Independência, capacidade, domínio. Então, quando ela vê que o adulto é capaz de fazer coisas que ela não faz, quando ela vê que o adulto é seguro naquilo que faz, ela não quer ser adulto. E por que nós queremos ser adulto? Quando conhecemos a Cristo? Porque queremos ser capazes, queremos ser confiantes, queremos não depender e viver sozinhos. O texto que lemos é um dos textos mais complexos de Paulo. Eu já disse que Romanos 12 é complexo, mas esse é complexo, mas eu diria para o mundo. Quem não conhece a Deus não dá nem para ouvir o que eu vou dizer. Paulo está comparando isso aqui com a passagem das pessoas do Egito para Canaã. E ele fala a palavra principal aqui, a tentação. Diz: não vem tentação que não seja humana. E Deus não, Tiago diz que Deus não tenta ninguém. E nem pode ser tentado. E se alguma tentação vier, é por causa da nossa cobiça, diz Tiago. Então qualquer tentação que vier na nossa vida é humana, não vem de Deus. Não pense que Deus manda tentação para cá, não. Não. Fora disso. Por que Deus não pode ser tentado? Por que Deus não pode ser tentado pelo diabo? Você fala: não, mas Jesus foi tentado pelo diabo. Não. Aquele ali é Jesus. Não, aquele ali não foi o Cristo, foi Jesus. Por que Deus não pode ser tentado pelo diabo? O diabo não tem nada para oferecer para Deus que ele queira. Tudo que ele oferecer para Deus é
Então Deus não tem nenhum interesse nas coisas do diabo. Por isso ele não pode ser tentado. O diabo não pode tentar ele. Deus, eu vou te dar este mundo, e daí? Isso vai queimar tudo. Então o diabo não pode tentar a Deus, porque nada que ele faça tente a Deus. Deus não vai ficar como Eva, cobiçando aquela fruta que ela nunca comeu. Não. Não tem nada. Então, Deus também não tenta as nossas vidas. Ele não coloca desejo em nós em fazer coisas proibidas. É isso que está dizendo. Mas vamos tentar agora entender um pouquinho. Eu vou contar a história e vocês, diante das palavras que eu disse, se você está lembrado das duas mensagens, comece a captar a história. Deus chega para um povo e diz: ei, vou tirar vocês e levar para uma terra que mana leite e mel. Opa, que festa. Vamos lá. E Moisés pega todo mundo e abre o mar vermelho. E quando chega lá na porta, Moisés: vai ali, garotos, dá uma olhadinha como é que é lá, para a gente não ir de surpresa. E quando eles voltaram, veio notícia boa e má notícia. A terra é ótima. A terra é essa mesmo, manda leite e mel. E aproveitaram para trazer a prova. 2 homens trouxeram um cacho de uva. Botaram um pau de um lado e outro, botou o cacho de uva no meio e trouxe. Falou: aqui, Moisés, é desse jeito o negócio lá. É assim, lá é terra boa. Lá é terra boa, terra de descanso. Eu vos darei descanso. Mas de repente começa a dizer: porém, lá tem inimigos. Tem uns gigantes lá, que tem as suas cidades fortificadas nos altos dos montes. E quando olhamos para ele, a gente parecia um gafanhoto. E nós não vamos lá não. Vou nada, vou enfrentar aquilo. Para que Deus nos tirou? Deixasse nós morrer lá no Egito. Morresse lá no Egito, tudo bem, agora passar isso tudo para morrer na mão desses homens, não vamos não. E começou aquela rebelião. E Caleb e Josué diziam: não, a terra mana leite e mel, e nós vamos comê-los, como se come um pão, se o Senhor assim quiser. Mas o que aconteceram? Eles não entraram. Aquele dia morreu muita gente. E Deus falou: Moisés, vou matar todo mundo. Moisés: não, Deus, você não vai fazer isso. Não vai, porque se eu trouxe aqui foi para nós levar para lá. E Deus disse: Moisés, eu não vou matar todo mundo. Mas nenhum desses vão entrar. Nenhum desses que recusaram, que ficaram com medo, vai entrar, vai ficar tudo aqui. Então, Deus teve que tolerar eles no deserto por 40 anos, para que Deus não matasse, mas que eles fossem aos poucos acabando, até acabou. Mas na verdade, esses 40 anos não foi só para isso. Nesses 40 anos surgiram algumas coisas, ou muitíssimas coisas. Por que o povo não entrou lá? Porque tinha medo. Eu vou dizer outra palavra. Eles não entraram, sabe por quê? Porque eram meninos. Porque eram meninos. Eram pequeninhos, eram criancinhas. E diante da palavra de Deus, como vão enfrentar aqueles gigantes? Eram meninos na fé, eram meninos espirituais, eram imaturos, inexperientes. Então Deus teve que permitir que aqueles inimigos que estavam lá para ser destruídos por eles, como diz Josué e Caleb, preparasse eles aos poucos aqui durante os 40 anos, até que eles aprendessem a devorar como pão os seus inimigos. E durante 40 anos nós temos dezenas de guerras. Israel com outros povos. E ele estava aprendendo o quê? Lutar para enfrentar aqueles inimigos que estavam do outro lado. Por que não entraram? Porque tinham medo de lutar.
Vamos dar um parênteses aqui. Não podia Deus dar um vendaval e arrastar aquele povo e tirar todo mundo de lá e matar todo mundo e mandar eles para lá sem nada? Porque Faraó veio atrás dele, Deus abriu o mar, a hora que Faraó veio pegar, o mar engoliu o Faraó com tudo e foi embora. Por que Deus não podia tirar aqueles inimigos que estavam lá? Haveria qualquer empecilho concernente à capacidade ou poder de Deus para destruir todos os inimigos de Israel antes deles atravessarem? Não. Era a coisa mais simples do mundo. Era tão fácil como você levantar e ali tomar um copo d'água e voltar. Deus destruiria todos eles. Mas não era o propósito de Deus. Eles precisavam ir para lá e vencer aqueles inimigos. Por que eles precisavam vencer os inimigos? Porque eles precisavam ser adultos. Porque Deus não os chamou para serem crianças, mas chamou para ser adultos. Então eles tinham que enfrentar, então eles sim enfrentariam os seus inimigos. E quando Deus não enfrenta o inimigo por você, é porque Ele quer que você o enfrente. E eles ficaram 40 anos no deserto, quando prepararam. Até Moisés ficou. E dizem que Moisés ficou, sabe por quê? É claro que tem a seção da pedra lá, né? Mas quando Moisés estava para entrar, que o mar não tinha aberto, e Faraó vinha atrás, e Moisés, ô Deus, e agora? Moisés, anda! Anda, Moisés, vai! Entra no mar e vai embora. Moisés tinha que fazer o quê? Tomar atitude, ação. Vai, Moisés, diga ao povo que vai, você que está guiando o povo, chama ele. E quando Moisés toca o cajado, o mar se abre. Mas Moisés tinha que fazer isso. Porque depois foi quando Josué fez, que os sacerdotes tocou o pé no Jordão, as águas se abriram. Então, Deus prepara, Deus leva Israel para uma terra que emana leite e mel, uma terra de descanso e fartura. Mas quando Deus leva eles para lá, eles não têm capacidade de estar lá. Porque quando Deus nos chama para o descanso, as pessoas confundem esse descanso com o descanso eterno. E foi isso que Israel confundiu. Eu vou para a terra que emana leite e mel, eu estou indo para o céu. Não, você não está indo para o céu. Você está indo para a terra ainda. Só que a terra é boa. E há descanso neste lugar. Há fartura neste lugar. Mas neste lugar, além da fartura, há inimigos. E esses inimigos existem lá com um só propósito: serem destruídos por vocês. Para que vocês sejam grandes. Para que vocês sejam adultos. Para que vocês sejam fortes. Mas por quê? Porque é o que precisa. Imagine uma terra que emana leite e mel, próspera, boa, com um bando de gente que não sabe lutar. Todo dia tem gente invadindo aquele trem lá. Todo dia tinha cobiça sobre ela. Eles tinham para aquele lugar e se instalaram ali, e todo o povo tremer deles. Como aconteceu quando eles atravessaram o Jordão, que a notícia entrou em Jericó, todo mundo entrou em pânico. Eles atravessaram o Jordão. Por que está com pânico? Porque não vai enfrentar meninos. Jericó é cercada de muralhas fortes. Jericó é cheio de guerreiros. Tem o rei, tem o seu exército. Está todo mundo preparado, está todo mundo alerta. Mas não tem jeito, ali vem o exército marchando sobre a face da terra. Quando outro rei mandou a respeito, lá de Balaão, que mandou profetizar contra Israel, Balaão diz: vem um exército poderoso sobre a terra, ninguém o detém. Por quê? Porque aprenderam com as guerras que houve
durante os 40 anos. Agora são maduros, agora são fortes, agora não teme os inimigos. Mas existia duas coisas no deserto, dois inimigos. Vamos deixar um para lá, porque a Bíblia manda 3. O inimigo eram as pessoas que estavam no deserto, chamado inimigo externo. Pessoas que habitavam no deserto e, ao passar pelas pessoas, eles atacavam. E Moisés, com Josué e todo o povo, aprendeu a guerrear se defendendo daqueles povos. Mas existia outro inimigo, estava dentro. E esse inimigo de dentro se chama a cobiça. O que é a cobiça? Cobiça é quando você deseja algo que não pode, algo proibido. Eu estou de dieta, mas estou cobiçando esse doce. Não é que o doce é mau, mas eu estou de dieta. Então isso é uma cobiça, um desejo de fazer alguma coisa do qual eu não posso fazer, nem que seja naquele momento. Israel cobiçou o quê? As coisas que deixaram no Egito. Deixaram no Egito o quê? Cebola, carne, alho, temperos. E eles, aqui dentro, partindo para uma terra que emana leite e mel, mas desejosos de comer a carne, desejosos de comer a cebola, a cobiça, eles estavam querendo algo proibido. Não exatamente proibido, porque tem coisas que não é proibida. Quando você está de dieta e vai comer o doce, não é porque o doce é proibido, é porque agora não é hora de comer o doce. Um dia você vai poder. Então, a cobiça deles, porque o coração deles ainda estava lá. Então, Israel tinha 2 inimigos, um fora, que eram as pessoas que vinham atacá-los, e outro dentro deles, porque eles queriam algo que não podia ter. Chegando ao final da temporada, todos aqueles que eram meninos, que não teve jeito, teve que ser enterrado como menino. Era grande já, né? Mas teve que ser enterrado sem ter condições de entrar na terra que mana leite e mel. Por quê? Porque eram meninos espirituais. Não podia receber o que Deus tinha para dar. É claro que Paulo está falando assim, tudo isso que aconteceu lá, foi só para lembrar nós de como devemos viver. Foi só para nos ensinar como devemos agora viver nos fins dos séculos. É assim que nós vamos viver. Deus nos chamou para uma vida de abundância, de graça, de bondade, de misericórdia, de sermos mais do que vencedores. A terra que Deus deu para eles é a terra que mana leite e mel. Porém, a terra que mana leite e mel tem, como diz o pregador, tem gigantes que não nos falaram. E a vida que Deus nos deu tem gigantes de que não nos avisaram. Então, para a nossa conquista, assim como Israel teve que conquistar a capacidade de vencer os gigantes, nós, como cristãos, temos que deixar de ser meninos e adquirir a capacidade de destruir os inimigos para que entramos na terra que mana leite e mel. E como eu vou destruir esses inimigos? Como eu vou aprender a destruir esses inimigos? Como que Israel aprendeu? Eles podiam só ir na palavra de Josué e Caleb, falar, vamos lá, vamos pegar eles. Será que pegava? É claro que pegava.
Eu estou para dizer que Josué e Caleb pegavam ele sozinho. É claro, Deus estava com eles. Então Deus nos chama para este mundo por uma vida de graça, de misericórdia, de prazer, como diz o livro de Hebreus, para uma vida de descanso nele. Mas essa vida foi nos dada, e temos medo de entrar nela, de enfrentar os gigantes que estão nela. E que gigantes são elas? São esses, os gigantes de dentro e os de fora. Os mesmos. Os de dentro é quando nós queremos fazer aquilo que não deveríamos fazer. A cobiça por coisas que não pertencem ao Senhor. Uma cobiça de coisas talvez não proibida, mas para agora. E a outra cobiça, a outra é vencer os inimigos. E por que Deus colocou esses inimigos? Aliás, Deus não colocou, eles já estavam lá. Uma coisa Deus fez, aleluias. Moisés está lá no deserto e Deus chegou, Moisés, chegou a hora, o tempo dos seus inimigos completou, está na hora, pode ir. O tempo deles já chegou, o tempo deles já completou, eles já atingiram o limite. Pode ir lá destruí-los. Mas eles tiveram que aprender por mais 40 anos. Então, quando eles entraram na terra, eles destruíram todos os seus inimigos. E os inimigos eram para eles como pão, como disse Josué e Caleb. E esses dois, que eu disse, foi os únicos que entraram lá. Que saíram de Jericó. Passaram pela areia, 40 anos ficaram aqui, e foi para o lado de lá. E você foi chamado, como menino, quando você nasce é menino. E Paulo, através da sua palavra, diz, muda a sua cabeça, você não pode continuar sendo menino. Você tem que ser adulto, adulto é que é bom. Maduro espiritual é que é bom, grande espiritual é que é bom. E isso acontece quando você tem capacidade de vencer os seus inimigos. Quando você pode, quando você destrói os seus inimigos, quando você perde o medo deles, você se torna adulto. E que tem isso para Deus, ser adulto ou criança? Quando nós temos as nossas crianças, nós ficamos felizes quando eles são capazes de fazer determinadas coisas, vencer determinados obstáculos. E nós ficamos torcendo, vibrando e aplaudindo quando eles passam de etapas após etapas. E a psicologia agora já diz o seguinte, olha, nunca faça por uma criança aquela coisa que ela está conseguindo fazer. Se você der uma banana e ela começar a descascar, não descasque a própria banana. Toda vez dá banana com casca para ela aprender, porque ela tem que deixar de ser criança. Tem que aprender. E o fato de você dar uma banana para a criança e ela descascar sozinha, é um orgulho para o pai. Opa, aprendeu cedo. E Deus fica orgulhoso dos seus filhos quando eles são vencedores. Quando eles destroem os seus obstáculos. Quando ele deixa para trás os seus inimigos. Quando eles não voltam para a cobiça. E como eu faço isso? Bom, vamos para as lutas que teve nos 40 anos. É provável que a cobiça, o desejo de querer as coisas que deixaram no Egito, causou mais danos do que as guerras. Que Paulo está dizendo um dia aqui que morreu 23.000. E no dia, a primeira recusa foi mais um monte.
E muita gente morreu por causa da cobiça. Mas na guerra não se fala muito que morreu. O que acontecia na guerra? Provavelmente eles não eram bons de guerra. Não tem nem que você pensar nisso. Primeiro, eram escravos. Provavelmente poucos daqueles escravos ali entendiam manusear uma espada. Talvez até tivesse um que fabricasse espada, mas que manusear ninguém. Então eles eram, pensando em capacidade, eles eram ruins, fracos. Aí você pergunta, Deus, como é que o Senhor coloca esses homens, os seus filhos, inexperientes, imaturos com a espada, para guerrear com esses que estão aí, já há muito tempo, com seus exércitos? Deus sabe o que faz. Aleluias. Sobe no monte Moisés. E Moisés vai para o monte. Enquanto Moisés tem as mãos para cima, o quê? Enquanto Moisés tiver as mãos para cima, o povo vence. Se Moisés baixar as mãos, perde. Então não era a espada de Josué, eram as mãos de Moisés. Aleluias. Jesus disse, eu estou contigo. E ele levantou as mãos. E elas foram levantadas para sempre. Ele não vai baixar as mãos. Ide no meu nome. Você não precisa ter a capacidade da guerra do seu inimigo. Basta você saber que aquele que te mandou ir está com as mãos levantadas. E assim como Moisés precisou de 2 homens para segurar as suas mãos para cima, porque era cansativo, a dele foi fixada com 2 pregos. A luta não depende do manejo da sua espada. A luta não depende, o resultado da luta não depende da capacidade de você derrotar os seus inimigos. O resultado depende daquele que está com as mãos para cima. Estarei convosco todos os dias. Não temas, estou contigo. O que eu tenho que fazer? Pegar os meus inimigos, destruí-los, comê-los como pão, como diz Josué e Caleb. Mas quem são os meus inimigos? Quais são as minhas cobiças? Meus inimigos externos e internos. Eu disse aqui outro dia que Deus não se interessa muito em ficar curando as pessoas e fazendo milagre. Ele parece até uma bobagem. É claro que Ele cura. É claro que faz parte. Ele não tem interesse nisso. Ele tem interesse de que você vença pela fé. Porque quando uma criança não pode fazer uma coisa e eu faço no lugar dela, o prazer é menor de quando eu vejo ela mesma fazer aquilo. Ajudar a criança parece nobre, parece bom, mas é melhor quando você percebe que ela faz só sozinho, porque ela está crescendo, ela está se tornando adulta, ela está se tornando capaz. Olha os olhos de Deus. Curar você é bom, mas ver você se curar, por quê? É porque Ele já curou. Não é ver você lutar, é ver você lutar para pegar aquilo que é seu. Não é você ir lá e lutar em Canaã e tirar aquele povo de lá. Não, você vai lutar porque Canaã é sua. Deus mandou você ir para lá. E se tem alguém lá, alguém invasou.
Alguém está lá indevidamente. Moisés, o tempo deles já venceu. Pode ir, Moisés. Então, quando Moisés vai para lá, o tempo deles está vencido. E quando nós vamos lutar contra os nossos inimigos, Jesus já os venceu na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Não precisa que eu conquiste aquilo que ele conquistou, precisa que eu me aposse daquilo que ele conquistou, e ele não quer, a preferência não é de que aquilo caia em minhas mãos, como cai na mão de uma criança, o propósito é que você exija, não de Deus, aquilo que é seu, você se apodere daquilo que é seu. Deus não está mandando eles para Canaã, para conquistar Canaã. Ei, já está conquistado há muito tempo. Deus não está mandando você para Canaã para destruir os gigantes, não, o tempo deles já venceu. Os seus inimigos já foram vencidos. Jesus, o tempo deles já foi. É só questão de ter coragem, determinação e ousadia e pôr os pés em Canaã e dizer: aqui é nosso. E os inimigos se mandam, fujam, porque ele ainda está com as mãos estendidas. Quer dizer, a vitória é para sempre. E quando ele concluiu este gesto, ele diz: está consumado. Está consumado. Pode ir, vai. E quando ele manda pregar o evangelho, ele diz mesmas coisas. Estes sinais seguirão aos que crerem. Como assim? Porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Esses sinais seguirão. Seguir é uma coisa que vem atrás, não é que vai na frente. E os inimigos têm zombado de nós. Ele entra, invade um lugar que não é dele, o tempo dele já venceu, e Deus disse: olha, ele está aí porque você está querendo, você está deixando, o tempo dele já venceu, e não precisa das suas forças, basta você saber que eu estou com as mãos estendidas, enfrente ele, e quando você enfrentar, ele fugirá. Então Paulo escreve: a nossa luta não é contra carne, nem sangue. Você não pode lutar contra as pessoas, nem com você mesmo. A nossa luta é nas regiões espirituais, é com os seres espirituais. Quem são os nossos inimigos a serem vencidos? Eu poderia dizer generalizado: é aqueles que te tiram a paz, é aqueles que te tiram o descanso, é aqueles que te deixam regozijar de um lugar que mana leite e mel. E hoje eles são muitos. Doenças no corpo, doenças na mente e desejos na mente. Pastor Hermínio conta que certo dia orava a Deus com tanta dedicação, segundo ele, com tanta fé, para Deus fazer uma coisa. Aí o Espírito Santo falou assim: para que você está pedindo ele para fazer isso? Ele já fez de muito tempo, rapaz, basta você utilizar, basta você tomar. Para que você, Deus, já pensou se Josué agora fizesse: Deus, nós te clamamos que nos dê Canaã, que dê Canaã, já deu a Abraão lá atrás. O tempo dos inimigos que estão lá já venceu, já eles atingiram o teto, Deus já não suporta eles mais, Deus está mandando você para lá.
porque quer ter o prazer de ver você substituir o lugar deles. Por isso não fomos chamados para serem crianças. Por isso que os primeiros que saíram de Jericó, os primeiros que saíram do Egito, não conseguiram entrar no Jericó, porque não entenderam isso. Porque em vez de acreditar no Deus que tinha aberto o mar vermelho, no Deus que faz sair água da rocha, no Deus que faz cair maná todos os dias, no Deus que dá a sombra, a nuvem para cobrir do sol, e que dá o fogo para aquecer a noite, esse é o Deus que está comigo. Não creram nele, não foram fortes o suficiente para crer nesse Deus, porque eram meninos. E sabe o que meninos, sabe a principal característica dos meninos? Sabe? Espera que o pai faz as coisas. E não está errado. Menino é assim mesmo, os pais têm que fazer as coisas. Mas Deus diz, olha, não quero que vocês sejam mais meninos. Quero que vocês sejam adultos. E Paulo rechaça. Deus não permita que os seus inimigos seja maior do que a sua capacidade de vencer. Estou mandando vocês para lá, para Canaã. Lá tem uns grandões, valentes, mas nenhum maior do que vocês vai lutar com vocês. Vocês sempre será o maior. Você sempre será o mais forte nesta batalha. Por isso sempre tem a chance de vencer. E quando ele sai e manda os discípulos assim, eu venci, vocês vencerão. Não espere um milagre, porque ele já aconteceu. Você foi chamado para a terra de Canaã. Os milagres para quem está indo para Canaã não muda nada nas suas vidas. O milagre do mar vermelho, da nuvem, do fogo, da rocha, do pão, da carne, não mudou nada. Os milagres não mudam nada, porque esses milagres recebemos de quem? Do Pai. E quando uma criança recebe as coisas do Pai, não muda nada na sua vida. Só muda quando ela começa a fazer de si. Não sejais meninos. Aí você vai dizer, mas como que eu vou lutar com esses inimigos? Não sei. Não sei do jeito que Josué com aquela turma toda não sabia nem pegar na espada, não sei. Ou digo como diz, tu vens a mim com espadas, eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. É provável que essa ilustração de Davi fica justamente para isso. O gigante está lá urrando no vale, tremendo Israel inteiro de medo, apavorando todo mundo. O rei está lá igual um frango. E ele se bradando, cadê os homens desse lugar? E Davi, quem é aquele? Que é aquilo ali? E aí o irmão de Davi falava, rapaz, o que você veio fazer aqui? Ele falou, eu estou vendo um cara ali me insultando. Aquele cara não sabe de uma coisa, que o tempo dele já venceu. Ele está indo contra os exércitos do Senhor. Ei, o diabo não está atacando você não. O diabo está atacando o exército do Deus vivo. Mas aquele povo inteiro não sabia disso. Achava que ele estava lá para matar o rei Saul, matar os soldados. Mas Davi, ele não está aqui para isso não. Ele está aqui afrontando os exércitos de Deus vivo.
A doença que te ataca está atacando os exércitos do Deus vivo. O problema que está na sua mente, ele está atacando o exército do Deus vivo. Então ele procura a espada. E aí o rei dá para ele uma espada, um capacete, uma roupa. E ele prepara e diz, não dá, me tira isso aqui. Eu sei qual é a minha arma. Eu nunca aprendi a lutar, não sou um guerreiro como meus irmãos. Eu vou a ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas o diabo ainda não está. Ele gosta de intimidar até o último momento. Ele urra de lá, hoje eu vou dar a sua carne para... Eita! Está confiante. Até que a pedra se solte da funda e atinge a sua fronte. Atingiu aonde? Atingiu aonde? Atingiu a fronte. O diabo tem armadura, mas no lugar da fronte não tem nada que o protege. Se você lançar a pedra, ele tem que cair. Porque a pedra que lança da funda, não é porque Davi é um bom guerreiro, não é que Davi é um bom atirador de pedra, como nunca houve outro em toda a época. Não, é porque Davi está ali vencendo uma batalha vencida. Em outras coisas eu vou dizer assim, Davi está brigando com Golias num jogo de palavras, não palavras materiais. A nossa guerra não está no sangue, no corpo. Davi está vencendo Golias numa guerra de palavras. Ele está lá dizendo que vai matar todo mundo aqui. E Davi, epa, eu vou, Senhor dos Exércitos. A nossa briga é com ele. Ah, mas eu vou dar as suas carnes para os animais. Vai nada. Hoje você vai ver teu exército. Em poucos minutos, Davi levanta a cabeça dele e diz, aqui ó, quem se levanta contra os filhos de Deus. É isso que Deus quer que você faça com seus inimigos. Ele vai urrar, como Golias no vale. Ele vai dizer não. Ele vai dizer que ele é o mais valente. E ele realmente, você não pode com ele. Nem pensa, Davi, nem pense que você tem a mínima chance de juntar com Elias. Não pense nisso. Josué, não pense que você tem a mínima chance de vencer esses exércitos. Nem imagine isso. Mas saiba de uma coisa, Josué, os braços de Moisés estão erguidos. Não pense que você tem qualquer poder sobre a doença que está em você, ou qualquer mal que te assola. Mas lembra, já foi vencido na cruz. Levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É uma questão agora de expulsar o inimigo. E Deus nos chama para ser adultos. E é nesse adulto que está o prazer. Por mais que nós gostamos da criancinha, por mais que nós amamos o que elas fazem, por mais que ela nos alegra, a felicidade de um pai está quando o homem, como ele se torna adulto, capaz para fazer todas as coisas que o próprio pai faz. Agora, talvez você entenda por que eu disse que Deus não tem tanto interesse em resolver o seu problema. Porque é melhor para você que você resolva. Deus não tem tanto interesse em, não é que Ele não faça e não possa, em expulsar o inimigo que está perto de você. Ele tem interesse que você o faça. Para quê? Somos filhos do Deus Altíssimo. E sabe o que está escrito por Paulo? E o diabo não pode nos tocar. O diabo não pode nos tocar. Mas o fato dele não poder
significa que ele vai fazer sem poder. Se nós aceitarmos, ele vai entrando. Mas ele não pode. E se ele não pode, Satanás, cai fora. Aqui não é teu lugar. Tu não pode estar aqui. Tu não pode estar no meu corpo, não pode estar na minha mente, porque este lugar não te pertence. E não pense que Deus está fazendo mal a você com isso. Você poderia dizer, mas Deus podia acabar com esse diabo para lá e queimar ele logo no inferno para nós ficar livres dele. Não. Nós temos um nome. Sabe qual é o nome que você tem? Sabe? Você é mais do que vencedor. Vencedor perdeu para você. Você é mais do que vencedor. Esse é o nome que Deus te deu. E se você é mais do que vencedor, é porque é esse caminho que Ele quer que você trajete. Ele te criou para este lugar, para ser mais do que vencedor. E neste lugar é a nossa trajetória. Agora, eu falei no domingo passado, não é um culto e uma pregação que vai resolver a nossa vida. É claro que um dia eu tenho que ouvir essa palavra, um dia eu tenho que meditar nessa palavra, um dia eu tenho que crer nessa palavra, mas é a nossa vida. É a nossa vida. É a nossa luta. Você vai dizer, mas eu não posso? É claro que não pode. O diabo faz de tudo para você desistir. Eu vou dizer uma coisa. O que Deus prometeu não é que vai acontecer. Já aconteceu. No mundo espiritual, já aconteceu. O que está acontecendo é só no material. O que você precisa fazer é como Davi. Traga para o reino espiritual. Traga a realidade do reino espiritual para esta nossa vida. Aí, Satanás saberá como Golias e todos os outros grandes guerreiros que estavam em Canaã, o que é o exército do Deus vivo. Quando Jesus foi batizado, e em outra ocasião, Deus se manifestou dizendo, este é meu filho amado, em quem me dá prazer. Por quê? Porque ele venceu a Satanás. E o prazer de Deus em nós está quando nós ficamos adultos, crescidos, maduros. E quando fizemos isso é porque entramos no espaço que Deus nos deu, criou para nós estarmos ali. Aleluia, vamos ficar de pé. Aleluias. Vou te falar uma coisa que parece com uma besteira. Você ora muito para Deus, não ora? Amém? Que tal você orar para a sua mente? Quando você ora para Deus, você está falando com Deus. Quando você vai orar para a sua mente, você vai falar com ela. É preciso começar a dar ordens na nossa mente, para que ela não aceite coisas das quais não existem no reino espiritual. Pensamentos, depressões, enfermidades, doenças. Agora vou corrigir o que aprendemos na semana. Não pensa que você vai fazer isso uma vez e vai dar certo, não. A fé é um exercício. O dia que o treinador pega alguém para treinar, ele ensina ele passar de obstáculos a obstáculos. Mas se ele está ensinando é porque ele tem certeza de uma coisa, que ele é capaz de vencer o maior dos obstáculos. Satanás vai fazer tudo para você desistir de ser adulto.
Mas ele venceu. Ressuscitou. E ainda dá aquele suspiro que está no livro de Apocalipse. Está com as chaves da morte e do inferno. Ele está com a chave da morte e do inferno. E Paulo diz, e o maior dos inimigos, ele também venceu, a morte. Bendito Deus, louvado seja o Senhor, na grandeza da tua glória e misericórdia, Senhor. Permita-nos, ó Deus, compreender, não apenas intelectualmente que ouvimos nessa noite, mas espiritualmente, o poder de serem feitos filhos de Deus. Nos permita entender, ó Deus, o lugar pelo qual o Senhor nos chamou, assim como chamou Davi à porta daquele vale, assim como chamou Jericó, chamou Israel à porta de Canaã, nos faz ver o lugar que o Senhor nos chamou para estar. Deus, não aceitamos viver em outro lugar, a não ser o lugar que o Senhor nos chamou. Inimigos que se retirem, ou serão despedaçados pela espada de Josué. Não há muralhas, nem forte como as de Jericó, que poderá sustentar. E para elas não vamos levantar nenhuma bomba. Vamos apenas com palavra e elas fluirão. Porque quem é Deus como o Senhor? Quem poderá enfrentar o Senhor? Satanás nem sequer pode usar de dizer para o Senhor, porque ele está sendo derrotado e destruído. Porque ele já foi derrotado e destruído. Porque ele não existe, Pai. Oh Deus, e agora nós estamos falando para a nossa mente no nome de Jesus. Os inimigos não existem, porque o Senhor já ergueu a sua espada. Basta que apenas lutemos, mesmo sem capacidade própria, mesmo sem saber desembainhar a espada. O Senhor nos deu a vitória no nome de Jesus. E por isso eu digo a toda mente, manda, dispensa a dor, dispensa a enfermidade, dispensa pensamentos vãos, dispensa vitimismo, dispensa qualquer poder que assola a sua mente, deixando ela embaraçada, deixando ela cansada, preocupada, enfim, deixando ela tentando cuidar de si mesmo, porque temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, temos que pensar como a mente de Cristo. E o que Cristo pensa sobre a enfermidade, tu diz, levou sobre si. O que pensa Cristo sobre a depressão, ou a ansiedade, é que não podemos acrescentar um só palmo na nossa vida. E que o Senhor cuida dos pardais. O que o Senhor pensa a respeito de Satanás? Afasta-te de mim, Satanás, porque não podes me oferecer nada que eu queira teu. O que Cristo possa dizer sobre Satanás? E vem ele aí, o príncipe do mundo, mas ele nada tem em mim. Tu vieste a este mundo para que nos tornamos tais como o Senhor. Mesmo considerando a fragilidade humana, o Senhor é o nosso capitão. O Senhor é o nosso guia. No nome do Senhor dos Exércitos, marcharemos e venceremos esta batalha,
porque assim é a vontade do Pai, porque assim é a vontade do Filho, porque assim é a vontade do Espírito Santo, porque para isto nos chamaste, para isto nos fizeste andar, para isto estamos aqui, para destruir as obras das trevas, porque o próprio Jesus disse: eu vim para destruir as obras de Satanás, e ele começou e destruiu, e nos deu autoridade para destruí-las. Por isso eu não vou declarar que elas estão destruídas, porque elas já foram declaradas destruídas por aquele que mais pode, aquele que a destruiu para todo sempre. Eu digo, as obras de Satanás já foram destruídas e publicadas. Aleluias. E quando o céu viu isso, diz: abre os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o teu santo nome, glorificado seja o teu santo nome. Ó Deus, esta batalha nos fará muitas vezes prostrar, mas queremos olhar para as suas mãos estendidas, e Satanás fugirá no nome de Jesus. Abençoa o teu povo com esta palavra, grave esta palavra na nossa mente, Senhor, guarda ela no nosso coração, porque somos vencedores em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.